Muita gente não sabe que nós temos 3 partes no cérebro. Sim. E aí, às vezes, o fato de saber isso e saber mais ou menos como elas funcionam, ajuda muito no nosso autoconhecimento, porque a gente consegue se entender melhor como que uma parte conversa com a outra, quando uma está dominando a outra, para a gente se entender melhor. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre o ser humano onde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que representa sempre você, internauta, com as suas perguntas. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton, você? Tudo jóia. Hoje, o tema da nossa conversa hoje no quintal será sobre o cérebro humano, o famoso cérebro trino. Muito bom tema, que atinge todo mundo, porque Isso. Todo mundo tem um cérebro, né? É verdade. Ou pelo menos deveria ter. Com certeza. E para a gente começar, né, para poder começar a tirar as dúvidas dos nossos internautas, eu quero começar te perguntando o seguinte. Aqui nós temos o resumo do manual, Sim. Né, que você fala bastante coisas aqui. Eu queria que você falasse para a gente, no autoconhecimento objetivo, você fala muito sobre cérebro trino, né? Sim. E o que é exatamente esse cérebro trino? A palavra trino, ela vem de 3. Por quê? Porque quando nós, hoje em dia, o cérebro já é muito estudado, né? E mesmo assim ainda é muito pouco conhecido, principalmente o cérebro humano. Mas assim, quando você se aproxima de um cérebro, se você tivesse uma câmera que pudesse dar um zoom e à medida que fosse se aproximando do cérebro, fosse dividindo ele em partes, Sim. A primeira divisão seria em 3 partes. Justamente por aí que chama-se cérebro trino. Foi um estudioso lá para os anos 65, 70, 1970 mais ou menos, que cunhou esse termo de cérebro trino e isso ficou muito famoso. Então ele se divide em 3 partes, que é uma das partes, rapidamente falando, nós vamos aprofundar nisso provavelmente com as suas perguntas, mas uma das partes cuida da nossa parte física, uma outra parte cuida da nossa parte emocional e uma outra parte do nosso raciocínio, é a chamada mental. Então, essas são as 3 partes que compõem o cérebro de todas as pessoas. Diga-se de passagem, Vaninha, nós temos um único cérebro. Sim. Ele é formado como um único cérebro, só que se você fosse dividir a primeira divisão nítida, Sim. seriam essas 3 partes. Mas todo ser humano tem um único cérebro e isso tudo, essa junção do cérebro, elas funcionam em conjunto, essas partes, e essa junção chama-se plasticidade cerebral. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Não é você sentir primeiro uma emoção para depois raciocinar, é tudo junto. É como se diz assim, popularmente falando, tudo junto e misturado. Sim. Então é tudo ao mesmo tempo. Então muita gente não sabe que nós temos 3 partes no cérebro. Sim. E aí, às vezes, o fato de saber isso e saber mais ou menos como elas funcionam, ajuda muito no nosso autoconhecimento, porque a gente consegue se entender melhor como que uma parte conversa com a outra, quando uma está dominando a outra, para a gente se entender melhor. Tá. E você falando, né, dessa junção desses cérebros aí, e tem cada um desses cérebros tem uma função específica? Cada um tem uma função específica. Então nós temos, só para desenhar, né? Depois eu vou estar pedindo para colocar na tela o desenho do cérebro para poder marcar mais ou menos. Sim. Mas mais ou menos é assim. Nós temos uma parte central que é como se fosse uma amêndoa. Sim. Ela é uma parte central. E aqui, né, como se fosse na representação do meu braço,
é a nossa coluna cervical. Então o nosso cérebro é ligado, essa parte central, imediatamente na nossa coluna cervical. O que que acontece? Esse cérebro é o chamado reptiliano. Por que que ele é chamado de reptiliano? Porque ele é o mesmo cérebro lá dos nossos antepassados, muito lá longe. Estima-se que são 500 milhões de anos para evoluir. E é o mesmo cérebro que tem nos répteis, nos animais répteis. Então, ele é um cérebro pequeno e já é ligado na nossa espinha dorsal. E justamente por quê? Porque ele é ligado ao nosso movimento, ele é um cérebro físico. Então, todos os nossos movimentos são comandados por essa parte do cérebro. E ela é no centro da nossa cabeça, aqui embaixo, na base, bem pequena, comparado às outras, ligado na nossa coluna cervical. Todos os nossos movimentos físicos, por exemplo, se eu estiver respirando, todas as movimentações que eu estiver fazendo inconscientemente, principalmente, elas vão estar sendo comandadas por esse cérebro. Ele é um cérebro mais reativo, ele é um cérebro considerado animal, é o cérebro que comanda nosso sexo. Então esse cérebro, ele só tem uma visão, um foco, que é proteger a sua vida, te salvar. Então, se, por exemplo, nós estamos aqui e nós ouvirmos um barulho de repente, nosso coração vai acelerar e nós vamos estar prontos para fugir. Sim. Por que pronto para fugir? Porque nossos braços e as nossas pernas vão receber mais sangue. Quem é que manda mais sangue para os nossos braços e as nossas pernas? Essa parte do cérebro, que é a chamada reptiliana. Então, ele está preocupado só em proteger o seu animal. Então, sem que você tenha consciência do barulho, quase que antes de você ouvir direito, ele já está agindo, freando algumas coisas em você e ativando outras. E isso tudo acontece involuntariamente, ou melhor, inconscientemente. Você não vê você fazendo isso, você só sente os sintomas, que é seu coração acelerando, e tudo isso é comandado por essa parte do cérebro chamada de reptiliano, que é também, como eu disse, a responsável pela nossa reprodução. Então é um cérebro mais animal, um cérebro que não é pensante, ele é reativo. Sim. Depois, nós temos logo acima dessa parte do cérebro, um outro cérebro, que é o nosso cérebro emocional. Eu fiz assim esse desenho como se estivesse revestindo o outro, porque justamente é o formato dele, ele tem meio que um formato de orelha. Então, ele fica ali como se fosse escutando o que está nesse outro cérebro. E essa parte do cérebro aqui, ela é chamada de límbica justamente por causa desse formato. O que acontece? Esse cérebro, ele veio evoluindo e à medida que o homem e seus antepassados foram vivendo em conjunto, na Era das Cavernas, estima-se aí em torno de 200 milhões de anos mais ou menos. Há muito tempo. O que aconteceu? Esse cérebro foi evoluindo porque o homem notava que era melhor ele viver em conjunto porque um protegia o outro. Sim. Só que tinha um detalhe, para conviver em conjunto ele não poderia ir lá e agredir o outro. Então ele tinha que desenvolver uma qualidade emocional. Então esse cérebro, à medida que foram acontecendo essas coisas, esse cérebro foi se desenvolvendo e cresceu ali por sobre o outro. Então quando o instinto animal falava, pegue aquela fêmea, o instinto animal falava isso nesse cérebro reptiliano, o límbico que estava sendo desenvolvido freava essa pessoa com o emocional, ou seja, ele era o intermediário na negociação. Ele fazia com que aquela pessoa não ficasse tão agressiva, não quisesse pegar a mulher do outro, porque afinal de contas eles moravam na mesma caverna. Sim. Então foi desenvolvendo-se gradualmente de acordo com como foram desenvolvendo os relacionamentos dos seres humanos. E isso foi que possibilitou com que as aldeias crescessem e virassem cidades. E o ser humano, em resumo mesmo, foi evoluindo e o seu cérebro foi crescendo ali nessa parte que a gente chama e conhece hoje como cérebro límbico, mas ela é uma parte que cuida do nosso emocional e ela é intermediária. Por que intermediária? Porque logo aqui acima nós temos o cérebro chamado de neocórtex. Olha bem, o neocórtex é o nosso cérebro pensante. Ele ocupa em torno de 75% a 90% do nosso cérebro como um todo. O
que acontece? A nossa massa cerebral maior é justamente o neocórtex. Depois que o homem começou a se desenvolver, essa parte mais razão, linguagem, é a parte que cuida mais da nossa matemática, todas as partes cognitivas estão implantadas nesse cérebro chamado de neocórtex, que significa novo córtex. Só para você ter uma ideia, o neocórtex tem somente em torno de 100 mil anos, comparado com outros que tem 200 milhões e 500 milhões. Então ele é um cérebro moderno e é a parte superior do nosso cérebro, que comanda, é onde está instalado o nosso ego, né, de Freud, e que comanda o nosso dia a dia no sentido consciente. Então, a maioria das coisas que nós fazemos consciente, nós estamos pensando para fazer. Então, tudo que nós fazemos consciente, nós estamos nos referindo ao cérebro neocórtex, matemática e tudo mais. Só que isso todo esse conjunto funciona pela plasticidade cerebral muito rapidamente. Ele é só um cérebro, né? Ele está unido num bloco só e funciona tudo em simultâneo. Então, lembrando que não é funciona um e funciona outro, é tudo ao mesmo tempo. Então, quando tem assim um estímulo do lado de cá, tem um outro estímulo do lado de lá, e é por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o cérebro, para que a gente chegue num autoconhecimento objetivo muito mais sensato, porque a gente se entende melhor e entende as outras pessoas também, como que ela age, como que ela está pensando e por aí vai. Aí está a curiosidade dos nossos internautas hoje, porque, né, falando-se de cérebros, a gente pensa lógico no biológico, né? Exatamente. E como os nossos assuntos aqui são sobre autoconhecimento objetivo, então eles estão com várias perguntas, várias dúvidas que a gente vai esclarecer hoje. Como que isso influencia, né, no todo. Isso. Muito pertinente. E aqui eu vendo assim, né, o conteúdo aqui do resumo, aqui fala sobre, então, para o nosso cérebro, ele pensa só em sobreviver e não viver? Como que é isso? Esse cérebro animal, dividindo de novo nas três partes, essa parte mais reptiliana, mais antiga, como ele é nosso cérebro animal, ele só pensa em sobreviver. Olha bem, existe o termo viver e existe o termo sobreviver. Sim. É claro que o ser humano é um ser vivente, é uma pessoa que está viva. Mas nós, modernamente falando, nós sempre relacionamos o eu quero viver no sentido de felicidade. Sim. Mas nesse caso específico, se nós compararmos sobreviver com viver no sentido de felicidade, o nosso cérebro central e todos os outros, eles trabalham somente para sobrevivência. Um exemplo muito clássico disso é, por exemplo, se você estiver numa festa. Você está numa festa e comendo, está com fome, está tudo muito gostoso. Porém, você de repente teve uma dor de barriga. Quando você teve a dor de barriga, o cérebro nosso reptiliano, que cuida da sua sobrevivência, entra em ação e vai disparar várias coisas em você. Mas a sensação que você vai ter final é de que aquela festa não está boa. Por mais que a festa seja esperada, seja uma festa de arrombo, uma festa que você gostava, que queria muito estar ali, vai chegar um momento em que, se a dor de barriga for muito intensa, a sua sobrevivência vai falar mais alto e você vai ter que se retirar, porque você mesma vai escolher se retirar porque a dor ficou muito forte. E se a dor ficou muito forte, o cérebro seu reptiliano vai tomar conta de todo o espaço que existe e vai recolher todos os estímulos dos outros cérebros e não vai deixar você sentir prazer. Simplesmente ele vai intensificar as ações para que você vá procurar uma ajuda, saia dali, vá tomar um remédio, mas na festa você não consegue ficar. Então não vai existir uma festa boa para você se você estiver com dor de barriga muito forte, por exemplo. Então é muito simples de você verificar isso, através de pequenas atitudes que acontecem, comportamentos que acontecem com a gente e que às vezes a gente não vê e não entende que é isso, mas é simplesmente o nosso cérebro reptiliano, nesse caso do exemplo aí, agindo em nós. Coisas que a gente nunca nem pensou, né? Exatamente. Nunca nem parou para pensar. Isso aí prova que os nossos cérebros, eles querem sim a felicidade, mas
a nossa raiz, quanto mais básico nós descemos, ou seja, quando nós estamos no cérebro de cima e vamos descendo para o núcleo do nosso cérebro, lá no centro do nosso cérebro está a sobrevivência e reprodução, Sim. que é cuidado, como eu já disse, pelo cérebro reptiliano. E esse vai recuperar dos outros o comando e vai fazer com que você se retire ali para que você sobreviva, ou seja, casse algum recurso que tire isso de você e você sobreviva. Então, majoritariamente, nós somos seres que precisamos sobreviver. E o nosso cérebro veio se desenvolvendo em cima da sobrevivência. Sim. E ponto. Aqui, né, você desenha bem claro para a gente o cérebro, né, com as 3 partes formando um só. E um com tamanho maior que o outro. Mas assim, entre esses 3 cérebros, existe um equilíbrio entre eles? Então, esquecendo-se a parte de tamanho e também de importância, porque fisicamente os tamanhos são sim diferentes, como eu disse, mas há um desequilíbrio não pelo tamanho, mas sim pela funcionalidade, porque como nós somos seres biológicos, organismos vivos, esse desequilíbrio que há nos cérebros é porque nós não somos divididos, digamos, em 3 partes. Nós temos 3 partes no cérebro, que é a emocional, a física e a mental, Sim. mas nós não sabemos exatamente quando é que nós temos que ser só mental, só emocional ou só físico. Às vezes a gente acaba agindo emocionalmente num momento que deveria ser mais mental. Sim. Então há esse desequilíbrio e entendendo esse desequilíbrio você consegue inclusive influenciá-lo melhor, a trabalhar nele. Esse desequilíbrio é do ser humano normal, pelo fato de nós sermos organismos vivos e depende muito do que a pessoa viveu, do seu emocional, de como ela está no dia, de qual desses 3 cérebros é predominante nela, porque veja bem, Vaninha, entenda, o fato de eles serem desequilibrados entre si faz com que um desses 3 tenha uma predominância. É por isso que eu tenho pessoas que são mais físicas, aquelas pessoas que gostam mais de marombar, de bater na mesa, de gritar, pessoas mais físicas, de briga mesmo. Sim. Tem pessoas que são mais emocionais, são pessoas que qualquer coisinha chora e grita, esperneia, são pessoas assim muito mais emocionais, justamente por causa desse desequilíbrio. Quer dizer, aquela pessoa ela tem uma tendência maior a ser, nesse caso do exemplo, emocional. E a primeira que eu citei, física. E também tem outras pessoas que são mais mentais. Aquela pessoa mais metódica, que fala baixo, que é recolhida, que tudo que você fala, ela pensa primeiro para depois falar. Aquela pessoa que é boa em matemática. Então é uma pessoa mais mental. Todos nós temos os 3 cérebros, Sim. todas as 3 partes. Porém, uma delas é mais desenvolvida. Comparando assim, é quase como se você, desde criança, viesse se desenvolvendo num músculo. Vamos imaginar que você fosse na academia e se desenvolvesse só esse lado. Sim. E esse lado seu, você nunca fez muito exercício. E esse lado aqui é o meu lado emocional. Então eu fiquei uma pessoa forte emocionalmente. Então, para tudo que eu vou usar, eu acabo colocando o meu emocional, que é meu lado forte, primeiro. Sim. Então, eu me tornei uma pessoa emocional nesse exemplo. E se fosse uma pessoa física, é a mesma história. Desde criança, a pessoa aprendeu que ela tinha esse lado mais forte, mais desenvolvido. Então, ela acabou usando esse lado muito, que é o lado físico, no exemplo, e se desenvolveu muito fisicamente. Então, ela ficou sendo uma pessoa que fala grosso, que fala forte, que se impõe pelo físico, que bate na mesa, e ela aprendeu o seu comportamento forte é esse. Então essa pessoa, ela nunca mais vai conseguir sair desse caminho, porque esse caminho já se engessou nela. Sim. Ela consegue controlar e amenizar, mas para isso ela precisa ter autoconhecimento objetivo. É agora num ponto que nós vamos descer agora, né? Porque agora que a gente vai responder para os nossos internautas a questão autoconhecimento objetivo, que é sempre falado aqui nas nossas conversas. Sim. Autoconhecimento objetivo versus cérebro trino. Qual que é a relação? A relação é totalmente íntima. Por quê? Porque nós temos 3 partes principais no cérebro trino.
que é, como eu já disse, físico, mental e emocional. E essas três partes, elas são parte biológica. É como se fosse num computador, o hardware, a parte física mesmo. Mas existe a parte emocional. Algumas coisas que aconteceram que fazem com que a matemática dessas três partes, com outras três sensações principais, que são perda, sim, não amor e traição. Que a pessoa viveu, ela se sentiu traída, que não é o foco da nossa conversa, sim, hoje, mas essas três partes, quando aconteceu biologicamente, é que geraram um resultado que a gente chama de personalidade, que é justamente um desenho de como a pessoa acabou se tornando, de acordo com esses problemas que ela teve emocionais na infância, entre os 3 e os 7 anos, mais ou menos, que acontece isso. Então ela nasce com essa biologia do cérebro, essa massa cinzenta do cérebro, e esse cérebro tem essa biologia que é dividida em três partes. E quando ela tem de 3 aos 7 anos, acontecem algumas coisas com ela, que se juntam 3 vezes 3, que dão uma matemática de 9 comportamentos básicos padrão. E a partir daí, dá para você conhecer mais a fundo o ser humano e descer em cima do autoconhecimento objetivo. É essa base científica e ao mesmo tempo emocional que nos dá a verdadeira relação. Por isso que o cérebro trino está totalmente amarrado com o autoconhecimento objetivo. É assim, interessante que é algo profundo, né? E que a gente, né, sem fazer esse estudo todo, não para pensar nisso. Não para pensar e aí não se conhece e não conhece outras pessoas. E com isso acaba não se desenvolvendo tanto quanto deveria. Aí você falou, né, as três partes do cérebro. Eu queria que você desse para a gente, baseado aqui nesse resumo seu, alguns exemplos de como age uma pessoa com predominância de cada cérebro. Então, vamos criar uma situação hipotética para que a gente possa comparar na mesma situação, só para a pessoa ter uma noção de como funciona. Sim. É claro que isso aqui é só um exemplo, não significa necessariamente que uma pessoa, das que eu vou dar exemplo, ela faça exatamente isso, mas ela é mais propensa a fazer. Sim. Por exemplo, vamos supor que teve um acidente de baixa gravidade, um carro estava indo e esbarrou no outro. Se for uma pessoa física, então dirigindo estava uma pessoa física. Essa pessoa física, a tendência dela é de sair do carro, de bater a porta. Oh meu, o que vai acontecer? Não sei o que e tal. E brigar com a pessoa e já partir para cima e bater no capô do carro. Não, pode e tal. E ficou brava fisicamente falando. Ela se gesticula muito, ela é uma pessoa física. Ela tem tendência, inclusive, de ir agredir um outro motorista. Ele teve casos até de morte no trânsito, né? Casos até desses, onde a pessoa não conseguiu controlar o seu animal e soltou ele em cima de outras pessoas, houve uma briga e acabou dando um resultado ruim. Sim. Então esta é uma pessoa física. Se for uma pessoa emocional que estava dirigindo, a tendência dela é de pôr a mão na cabeça, gritar, esgoelar e às vezes chorar, ficar nervosa, tensa e tentando entender, às vezes fica falando e culpando a outra pessoa, fazendo com que ela fique sendo mais vítima. Mas ela não tem tendência de pular e agredir, não, quase sempre não. Ela só agride mais ou verbalmente ou todas as atitudes dela vão estar ligadas mais ao emocional dela. Então é uma pessoa que facilmente ela vai chorar, pode ser que ela até parta para a briga, mas uma briga mais leve, sim, uma briga mais, vamos dizer assim, de unhadas, se for mulher principalmente, né? Alguma coisa por aí, mas sempre com um contexto mais emocional. E se for uma pessoa mental e ela tiver vivido isso, esse acidente, ela vai sair e vai tentar racionalizar. Ou seja, ô fulano, o que aconteceu? Você estava vindo para cá e eu vim aqui, você não viu eu assim? Então ela está falando, tentando entender e desenhar o que aconteceu mais matematicamente. Nossa, mas você deveria ter virado à esquerda, você virou à direita. Você não vê que a preferência é minha, então ela está procurando uma razão. Mais, né? E ela verbaliza mais. Sim. Dificilmente ela vai partir para a briga.
ela vai partir sempre para o lado onde ela é mais verborrágica, onde ela vai conseguir falar mais e soltar a explosão de adrenalina que está dentro dela. Então, como eu disse, são exemplos de situações hipotéticas, né, que mostram mais ou menos como cada um vai agir. É legal, interessante isso aí. E aqui no manual também, né, no resumo dele, fala, aliás, no início da nossa conversa você falou muito sobre o tal do inconscientemente falando, né? E o nosso inconsciente, ele trabalha assim, em nós basicamente de que forma? Bom, o nosso inconsciente, ele cuida de nós o tempo todo. Então, 95% do nosso cérebro está no inconsciente. Então, quase todas as nossas funções, muitas vezes as pessoas não entendem muito isso, falam, mas como assim? Por exemplo, nós estamos aqui, nós não estamos preocupados em respirar, mas nós estamos respirando. Nós não estamos preocupados com as nossas funções de eu ter tomado uma água e aquela água ser digerida, ou eu ter comido uma comida e aquilo estar fazendo uma digestão. Então, o nosso cérebro está cuidando disso, no caso, o nosso cérebro mais animal, mas todos os três cérebros têm funções inconscientes. E tem coisas também, por exemplo, do nosso emocional, eu gosto de dar exemplo porque as pessoas começam a entender melhor. Fácil, né? Muitas vezes você conhece uma pessoa, falando do nosso inconsciente emocional. Você conheceu uma pessoa hoje e de repente você olhou assim e falou assim, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa. O que pode ser? Provavelmente seja que você teve na sua infância ou em algum momento passado, alguma pessoa que fisicamente, ou a maneira de ser, ou às vezes a maneira da pessoa falar, ou às vezes o formato do rosto, que te agrediu, ou te fez sofrer algum problema, ou que foi muito ruim com você e você não se lembra especificamente disso. Mas o seu cérebro gravou aquela situação e quando você conheceu essa pessoa hoje, você ficou negativa a ela. Você teve uma reação emocional inconsciente e pensou que aquela pessoa, não gosto daquela pessoa, meu santo não bateu com dela, mas na verdade é simplesmente uma reação inconsciente do seu cérebro emocional que você não lembra da situação, mas você repele. O seu cérebro repele aquela pessoa. E às vezes a oportunidade de que aquela pessoa nova agora no seu presente até fosse uma pessoa boa, que você pudesse conviver com ela e não teria nada a ver. Mas você, nesse caso, tem um pré-conceito emocional, um conceito prévio emocional que você não se lembra, mas o seu cérebro está ali, ele lembra, mas ele está no inconsciente, então você não se lembra da situação, mas ele repele porque, olha, isso ali é ruim. E isso acontece também conscientemente. Por exemplo, vamos supor que você teve um problema muito sério de saúde, passou mal e ficou internado lá 20, 30 dias, e vizinho ao hospital, ou do seu vizinho lateral lá, ele tinha um radinho e ficava ouvindo muito uma música. O seu cérebro associou aqueles momentos de sofrimento com aquela música. Então, quando você passar lá 1, 2, 3 anos, já saiu daquela situação, todas as vezes que você ouvir aquela música, o seu cérebro vai ativar e você vai ficar alerta. Por quê? Porque aquela música representa dor e sofrimento. Então você pode lembrar ou até não lembrar, mas aquela música você tem tendência de ela te disparar gatilhos em sua cabeça. Então, esses gatilhos, no caso, fazem com que você haja de uma determinada maneira, de forma inconsciente, muitas vezes. Interessante, né? Então, várias atitudes que a gente tem, e não sabe por que tem. Nem sabe por que tem ela, às vezes que está se perguntando por quê, né? Por quê? Buscando. E às vezes quando a gente aprende isso, a gente consegue até lembrar. Porque aí você começa a buscar na sua mente e se torna consciente. Porque está dentro de nós aquela situação. Ela já foi acontecida. Então, como já vivemos aquilo, muitas vezes a gente tem chance de lembrar daquilo e acaba resgatando a situação e fica mais fácil lidar com aquilo. Legal isso aí. E como que essa base cerebral, né, ela afeta nos nossos comportamentos no dia a dia mesmo? Então, além de nós termos comportamentos, todos eles baseados no nosso cérebro, consciente e inconsciente, nós temos muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente às vezes não dá o devido valor,
mas é do nosso animal. Por exemplo, existem horas que eu estou com raiva, mas não estou consciente de que eu estou com raiva. E isso faz com que eu haja diferente. Por exemplo, vou criar uma situação aqui para que vocês entendam. Vamos supor que eu estava passando num lugar ali e bati o pé no cantinho da mesa e doeu muito. Naquele momento eu fiquei com raiva. 5 minutos depois a dor física já passou, mas a raiva ainda está aqui dentro. Está lá no meu cérebro animal, sim, inconsciente. Aí meu filho vem e me pede para ir em algum lugar e comprar um sorvete para ele, por exemplo. Às vezes, naquele momento, eu respondo ele bruto. Por quê? Além de eu responder negativamente, não, você não vai ou eu não vou comprar o sorvete, por quê? Porque eu estou com raiva, a minha tendência é me fechar, é dizer não, é me fechar. Então, além disso, ainda se eu não controlar o meu animal, pode ser que eu descarregue aquela raiva ao falar, não, você não vai não. Pronto, não tem nada de sorvete aqui não. Aquela pessoa não tem culpa nenhuma daquilo, ela não sabe do que se trata. Então, o nosso cérebro afeta a gente no dia a dia o tempo inteiro. Quanto mais eu conhecer de emoções básicas, de disparo, de gatilhos mentais que estão dentro de mim, que engatilham e fazem com que eu execute alguma ação, muito mais eu entender essa linguagem vai fazer com que eu me dê muito melhor, tanto comigo mesmo, quanto com as outras pessoas. Porque quando eu estiver com raiva, eu posso até falar com a pessoa. Sim. Olha, não mexe comigo agora não, porque eu estou com raiva. Eu não preciso dizer isso com raiva. Mas avisar, olha, me dá um tempinho, porque eu estou meio mouse agora. É comum você que se conhece fazer isso. Porque mesmo uma pessoa que se conhece bem, ela tem momentos ruins. Sim, verdade. Mas ela está mais consciente de que existem esses momentos ruins e consegue trabalhá-los melhor. Então, o nosso cérebro afeta totalmente o nosso dia e conhecer um pouquinho sobre ele faz com que nós tenhamos um autoconhecimento melhor e isso acaba melhorando o nosso dia a dia muito. Então, assim, baseado em tudo que você nos falou sobre esse autoconhecimento, sobre o cérebro, né? Trazendo isso para a consciência, então. Então, na prática do autoconhecimento objetivo, eu consigo resolver melhor meu dia a dia, então, diante do que você acabou de falar. Eu consigo melhor resolver o meu dia a dia, por quê? Vamos imaginar uma pessoa, existem vários tipos de pessoa, e a gente não está aqui querendo classificar as pessoas. Sim. Nós estamos classificando as bases da persona, sim, da personalidade. Então existem pessoas que são muito doadoras de si. Pessoas que muitas vezes deixam os seus problemas em casa e vão se doar. Esta pessoa, quando ela tem um conhecimento do seu cérebro e desenvolve um autoconhecimento objetivo, ela consegue se refrear de ser tão doadora. Sim. E existem pessoas que são, por exemplo, muito emocionais. Então, elas conseguem se calibrar melhor emocionalmente porque conhecem esse seu lado emocional e pisam um pouco no freio do seu emocional. Como que elas pisam? Como elas conhecem, elas se seguram emocionalmente. Então, o fato de você se conhecer faz com que você melhore algumas atitudes suas. Eu vou dar um exemplo usando a minha pessoa. Sim. A minha personalidade, ela tem um pouco de megalomania. Então, quando eu vou comprar um carro, ou melhor, quando eu ia comprar um carro, a tendência minha é de comprar carros grandes. Então, eu já tive Caravan, eu já tive Blazer, esses carros grandes, e caminhonete. Eu gosto do grande, aquele carro barulhento, sim, meio que agredindo um pouco. Porém, quando eu vou comprar um carro hoje, eu consigo sim, conscientemente, me segurar mais e medir se realmente eu quero ou preciso de um carro tão grande assim, porque gasta mais, porque eu talvez não precise daquele espaço todo, talvez eu não precise carregar, no caso de uma caminhonete, ter uma carroceria. Então isso afeta diretamente. Só que quando eu não conhecia a minha pessoa, eu fazia isso inconscientemente. Uhum. A minha tendência só puxava para esses carros grandes. Sim. À medida que eu fui evoluindo e entendi isso, e eu pude constatar através do meu próprio autoconhecimento objetivo, eu consigo controlar melhor, porque agora eu estou consciente. Sim. Então eu vou lá comprar um carro, eu olho sim as características dele, mas eu sei que necessariamente eu não preciso deixar o meu animal, o meu cérebro,
dominar a minha vontade. Eu posso sim, de verdade, escolher. Porque a maioria das vezes, quando eu escolho e não tenho um autoconhecimento objetivo, é o meu animal que está escolhendo para mim e eu não sei. Eu acho que sou eu. E à medida que eu entendo o mundo e consigo conviver melhor com ele, eu sei melhor, eu tenho mais opção de escolha. Porque aí sim, eu sei que meu animal está dizendo isto, mas eu posso ou não fazer e escolher isto. Então eu fico tendo mais autonomia sobre a minha pessoa e também auxiliando mais as outras pessoas, porque acaba você conseguindo dirigir mais as pessoas que estão à sua volta. Legal, só por esse exemplo seu da sua vida, deu para entender que diferença que faz a gente ter o autoconhecimento ou não, e de conhecer essas três partes do cérebro e conhecer a nós mesmos, né? Exatamente. Começando pelo cérebro, Com né? um grau de profundidade que às vezes a gente não aprende na escola. Não, né? não tem como aprender, né? Nossa, foi muito boa a nossa conversa hoje. Eu né? também fiquei muito agraciado, é um assunto bastante complexo. Complexo. É claro que, às vezes, num certo momento, nós poderíamos aprofundar mais, mas a nossa conversa no quintal não é para ser uma conversa científica a fundo. Sim. Então é uma conversa para ser prazerosa e você aí de casa poder acompanhar e ir entendendo algumas partes de todos nós, como a gente sempre fala na nossa introdução, não é isso, Vânia? Entendendo sobre o autoconhecimento objetivo, né? É isso aí. Eu creio que tirou as dúvidas de muitos internautas nossos, minha principalmente, que eu assim, estou encantada com essa aula que você deu aqui praticamente sobre o cérebro. Eu quero te agradecer, viu? Obrigado. E Pergunte pra gente, @manualdegente.com. Eu estou sempre lembrando do e-mail, que é através dele que nós nos alimentamos do que você de casa deseja. Mande para nós as suas perguntas por esse e-mail, que nós vamos ter o maior prazer em estar discutindo, debatendo e respondendo a você. É isso, Vaninha? muito obrigada. Um abraço Até mais. e até mais.